E aí, gente, tudo bem? Eu espero que você esteja excelentemente bem. Nós vamos hoje conversar um pouquinho qual é a verdadeira chave para que a gente possa entender e compreender as Escrituras, visto que hoje nós temos uma série de vertentes e muitas pessoas enxergam a Bíblia como um livro de conselhos, outros como um livro de sabedoria, outros como um manual, mas eu gostaria de trazer à luz aqui um texto bíblico e encontrarmos a verdadeira interpretação. Qual é a chave interpretativa da Bíblia? Eu acho que esse é um dos grandes critérios para que a gente faça uma boa leitura e assim uma boa interpretação da Escritura. Eu quero que você acompanhe comigo um texto que está em Lucas, no seu capítulo 24. É um texto bem conhecido de todos aqueles que leem a palavra de Deus. E o texto ele fala de dois discípulos que estão saindo de Jerusalém indo a Emaús. E nesse trajeto eles são abordados por um homem que pergunta o que está acontecendo, e aqueles dois homens estão desolados, entristecidos, porque o Messias, o Cristo, havia feito tantas promessas e agora havia sido morto, entregue numa cruz. E mal sabiam eles que era o próprio Cristo que os acompanhava no caminho. E aí Jesus, a uma certa altura do caminho, depois de escutar toda a reclamação daqueles dois discípulos e a tristeza, ele faz uma pergunta lá no verso de número 25. Ele diz assim: Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? O 26 diz assim: Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? O que Jesus está dizendo aqui é que ele nos mostra claramente que nós não conseguimos fazer uma boa interpretação da Bíblia por nós mesmos. Você pode ler a Bíblia como um bom pesquisador, você pode ler a Bíblia como um cientista, você pode ler a Bíblia como um religioso, você pode ler a Bíblia como um bom pregador, você pode ler a Bíblia cheio de métodos, mas você não consegue por si mesmo fazer uma boa interpretação das Escrituras. Nós não temos essa capacidade. É isso que Jesus está nos dizendo. Olhe para o verso de número 27. O 27 diz assim: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O que Jesus está nos dizendo é que ele esclarece as Escrituras. Cristo, caminhando com aqueles dois homens no caminho de Emaús, explica tudo aquilo que dele está escrito na Bíblia a partir de Moisés, passando pelos profetas. É interessante que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento fala daquilo que Jesus fez e o resultado daquilo que ele fez. A história da Bíblia é uma história que tem começo, meio e fim. É uma história que fala de uma criação perfeita, de uma queda desastrosa, de uma redenção gloriosa e de uma esperança eterna. Essa é a história da Bíblia. Jesus é o centro da Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos um Deus que ama de forma intensa e que, por amar tanto, entrega Cristo Jesus, seu único filho, para que dê sua vida numa cruz, a fim de que nós tenhamos vida e uma vida plena, uma vida abundante. E Cristo nos esclarece a Escritura. Eu diria que nós precisamos ler a Bíblia com o óculos, com a ótica de Jesus. Tudo fica mais perfeito, tudo fica mais intenso, tudo fica mais claro. Olhe comigo para o verso de número 32. E disseram um ao outro. Jesus agora já havia estado com os dois dentro de casa, já havia sentado à mesa, partido o pão, as escamas dos olhos caíram na vida daqueles dois discípulos que estavam indo para sua casa tristes e decepcionados. E agora eles percebem que o Cristo estava com eles, ressurreto. E eles disseram um ao outro: Na verdade, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Quando a gente consegue entender a Escritura a partir de Jesus, uma coisa acontece: o coração
fica em chamas. Eu sempre digo que eu leio muitos livros e eu gosto muito de leitura, mas se tem uma coisa que eu leio, medito e passo a estar contrito e até choro é a Bíblia. A Bíblia ela é poderosa demais, a Bíblia ela é encantadora, a Bíblia ela é viva, ela é eficaz, ela ao mesmo tempo que ela é um objeto de leitura, eu a leio, ela é sujeito de leitura, ela me lê. Ela aponta para onde devo ir e aponta as minhas fraquezas. Ao mesmo tempo que aponta as minhas fraquezas, me leva para um caminho de contrição e rendição aos pés do Senhor, que é o socorro bem presente na hora da angústia. Essa é a palavra de Deus, ela arde em nosso coração, nos constrangendo a viver diferente do modo como estávamos vivendo. Olhe comigo para o verso de número 45. 45 diz assim: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Cristo nos abre o entendimento e nos dá compreensão. Entendimento é você entender, ter clareza. Compreensão é você colocar em prática. É a partir dessa ótica de Cristo que a gente consegue ter entendimento e compreensão da Escritura. Olha ainda o verso de número 48, esse aqui é o grande resultado quando nós lemos e aplicamos de forma compreensiva a palavra de Deus à nossa vida, a partir da ótica de Jesus. Verso 48, vocês são testemunhas dessas coisas. A palavra testemunha é uma pessoa que fala daquilo que viu e ouviu. É usado para falar de uma pessoa que testemunha um crime, um ato criminoso. Dali vem a palavra mártir, a ponto de entregar a própria vida, pautado na verdade daquilo que viu e ouviu. Aqueles dois homens agora eram testemunhas, e essa é a grande ação, o grande resultado da palavra de Deus. A gente passa a ler, a palavra passa a nos dar entendimento, a nos dar compreensão, a modelar o nosso modo de vida, e a gente passa a ser parecido com Jesus, e a gente passa a dar testemunho de Jesus. E as pessoas começam a dizer que a gente é um cristão, a gente é parecido com Jesus. A Bíblia não foi feita para nos fazer inteligentes, foi feita para nos fazer parecido com Cristo, para modelar o nosso jeito de vida, para criar uma nova via neural, um novo caminho mais excelente. E a gente passa a levar todo pensamento cativo à mente de Cristo e pensar naquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é de boa fama, aquilo que glorifica a Deus. O nosso jeito de pensar é transformado e a partir disso as nossas atitudes são remodeladas. Essa é a grande ótica da leitura da Bíblia. Eu convido você a fazer a leitura bíblica a partir dessa ótica, a ótica de Cristo. Esse é o grande e primeiro ensinamento de uma interpretação bíblica. Passe a ler a Bíblia, a meditar nela a partir da ótica de Jesus. Convide o Santo Espírito para que lhe dê entendimento e compreensão, para que Cristo seja poderosamente incutido na sua mente, para que Cristo ele seja poderosamente feito vida na sua vida. Essa é a grande essência. Nós nos vemos em breve e a minha oração é que Deus te abençoe, te dê entendimento e graça. Grande abraço em nome de Jesus.